Boa tarde, né? Vamos dar início a mais um dos nossos encontros do Vozes da Biblioteca. Hoje nós vamos receber a poetisa Letícia de Queiroz, né? E para abrir a nossa tarde, estamos recebendo a professora Eliane dos Santos Guimarães, que atua na Biblioteca Escolar do CEF São José. Eliane, somos todas e todos seus. Boa tarde, como a Elbia disse, eu sou a professora Eliane, trabalho na Biblioteca do CEF São José, Escola do Campo de Planaltina. E hoje eu trouxe uma história para vocês que faz parte, né, do projeto que eu desenvolvo na escola, chamado Contando e Recriando através da Leitura. E a história de hoje é O Menino e o Gigante, da escritora Débora Bianca. Era uma vez um gigante assustador. Ele usava roupas largas, rasgadas e escuras. Ele vivia mal-humorado e carregava dentro de si muita raiva. Esse gigante resolveu que iria perseguir o menino Caio. Logo Caio, um menino tão alegre, divertido. Pensa no menino criativo que adorava inventar novas brincadeiras e brincar com seus amigos. Mas, quando ele percebia a presença do gigante, ele corria e se escondia embaixo da cama, ou então ele se escondia dentro do seu armário, do seu quarto. Ele vivia se escondendo, mas de nada adiantava, pois o gigante sempre o encontrava. Ele vivia procurando novos esconderijos, mas sem sucesso. Então, Caio foi murchando de tanta tristeza. Ele foi ficando cada vez mais triste. Deixou as brincadeiras de lado, se afastou dos amigos, porque ele temia que o gigante pudesse fazer mal às pessoas que ele amava. Então, certo dia, ele resolveu contar tudo para sua melhor amiga, a Manu. Eles sentaram, conversaram e ele contou tudo o que tinha acontecido, tudo o que estava acontecendo com ele. E a Manu disse: vamos enfrentá-lo, só existe uma maneira, é enfrentar esse gigante, vamos nos unir. Então, ela teve uma ideia. Quando o gigante aparecer, nós vamos nos encher de coragem e nós vamos partir para cima dele. Você vai ver, nós vamos vencer. Só existe essa maneira. E aí, Caio concordou com a amiga, mas ele sabia que ia ser muito difícil, seria um grande desafio. Mas ele topou porque ele sabia que, no fundo, ele precisava enfrentar esse gigante. E aí eles combinaram que no dia seguinte, após a escola, eles iriam sair para andar de bicicleta. E foi o que eles fizeram. Estavam lá pedalando, sorrindo alegremente, cantarolando. Mas, de repente, Caio percebeu a presença do gigante perseguidor. E Caio começou a gritar à amiga: Manu, Manu! Mas Manu estava lá na frente. E Manu não estava ouvindo o amigo, mas quando ela deu por falta dele, que ela olhou para trás, ela percebeu que o amigo estava paralisado. Então, o que ela fez? Do jeito que ela era solidária, ela deixou a bicicleta e foi correndo ao encontro do amigo. Quando lá chegou, ela disse: Caio, 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 cadê ele? Me diga, vamos pegá-lo agora. Mas Caio ficou tonto, a cabeça dele começou a rodar e de repente ele soltou um grito de pavor. Ele estava apavorado. E aí a grande verdade apareceu. Caio fez uma descoberta, que o gigante, na verdade, tinha um nome. O nome dele era Medo e morava dentro dele. Mas quando o gigante percebeu a coragem de Caio e de Manu, o que ele fez? Ele saiu correndo, ele sumiu, desapareceu. Caio deu um suspiro.
aliviado, abraçou a sua amiga com gratidão. E a partir daquele dia, todas as vezes que o medo aparecia, Caio enchia-se de coragem e o enfrentava. E aí ele foi sumindo, sumindo, quase não mais aparecia, até sumir de uma vez por todas. Então, Caio voltou a ser aquele menino que ele era antes, alegre, criativo, dando asas à sua imaginação, inventava mais brincadeiras e brincava com seus amigos. Sabia que todos nós temos os nossos medos? Mas eu vou te dar uma dica. Sempre que o seu medo aparecer, enfrente-o. Ele não pode se conter com a sua coragem. Então, vamos nos encher de coragem e enfrentar os nossos medos. Não deixemos que ele nos vença. Nós é que temos que vencê-lo. Acredite, você pode. Que lindo, Eliane. Olha, muito obrigada. Né? A gente agradece demais, né? Eu disse que vamos marcar uma data para fazer só uma atividade aqui, numa live, com os nossos colegas que atuam em biblioteca, para a gente ver e a comunidade também poder ver o tanto que nossas bibliotecas estão produzindo, né? Nossas bibliotecas escolares, quantos profissionais de qualidade nós temos nesses espaços nas nossas escolas. Muito obrigada, viu, Eliane? Obrigada, Elber, mais uma vez pelo convite. Eu quero mostrar que a história é esse livro aqui, tá? Da escritora Débora Bianca, que eu tive o prazer de levar o ano passado na escola. Eu a conheci na Feira do Livro. E é uma pessoa maravilhosa. E o livro, a história, ela tem várias histórias lindas, né? E eu gosto sempre de contar a história fazendo alusão ao livro, né? Porque assim a gente desperta o gosto do aluno pela leitura. E aí eu quero te agradecer pelo convite, te parabenizar muito pelo seu trabalho, parabéns, essa iniciativa é maravilhosa, nós precisávamos muito desse trabalho que está sendo feito, sei que temos muito para fazer pela frente, pode contar sempre comigo. Quero agradecer aos meus colegas de trabalho que estão aí me assistindo, que sem eles também eu não sou nada, porque todos eles contribuem, colaboram, trabalhamos de mãos dadas. Agradecer à direção da escola, que também sempre me acolheu de braços abertos e sempre apoia esse trabalho, que eu acho que é muito importante manter a escola uma biblioteca viva e dinamizada. Então, o meu grande abraço e um beijo a todos os contadores de história, amigos e todos que estão aí nos acompanhando. E para vocês, uma excelente tarde, tudo de bom. Muito obrigada, Eliane. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Agora, Letícia, nós vamos aqui conversar. Então, gente, Letícia de Queiroz, poetisa planaltinense. Né? A ideia do Vozes da Biblioteca é dar vozes aos nossos produtores de arte, de educação, de cultura. Né? E a gente quer que a Letícia se apresente para o nosso público. Oi, gente, eu sou a Letícia de Queiroz, e primeiramente gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando, e eu sempre aceito os convites, eu fico muito honrada, mas fico também muito nervosa, então eu estou sempre aprendendo, assim, sempre podendo lidar um pouquinho com esse nervosismo que é estar ao vivo, né? Bom, é bem legal que a data coincidiu com o aniversário de Planaltina, porque eu sempre conto que eu comecei a escrever poemas quando eu tinha 10 anos, na escola. E a ideia do poema era justamente uma homenagem ao aniversário de Planaltina, e eu fiquei pensando hoje nisso o dia inteiro, né, pensando em vir contar essa história aqui, porque foi uma ideia da professora, essa homenagem, e foi a primeira vez que eu escrevi um poema na minha vida, e fiz tudo ali, tentei rimar, e foi muito elogiado, né? A professora gostou muito, e os meus pais gostaram muito, os familiares. Então, naquele momento, eu decidi que eu sabia fazer aquilo. Então, eu podia ser isso, né? Eu podia ser escritora, eu podia ser poeta. E tudo começou ali. Desde então, eu escrevo bastante, eu adoro escrever, adoro todo esse mundo da literatura, da leitura, da escrita. E todo o meu trabalho
atualmente envolve isso. Eu trabalho com oficinas de escrita, eu sou professora, né, sou pedagoga, e eu tento criar projetos que envolvam tudo isso, né, tanto com convidados ou sozinha, tanto para os meus livros, ou criando livros infantis com crianças, com histórias de crianças que vêm, me contam, e aí a gente cria um livro, uma história a partir daquilo. Então, esse é o meu trabalho, eu vivo para isso, assim. É tudo para isso. E Planaltina tem muito a ver com a minha história, assim, na escrita, né? Com a minha vontade de escrever e com o meu reconhecimento de ser alguma coisa além de uma menininha de 10 anos. Eu descobri já que eu podia ser poeta ali. Ai, que lindo, gente. Então, a Letícia, né, eu estava ano passado, quando a Letícia, com essa carinha jovem, linda, né, e com tanta esperteza, tanta inteligência, tomou posse se assentou, né, tomou assento na Academia Planaltinense de Letras, Artes e Cultura, né? E aí, assim, o que significa, Letícia, ser membro da Academia Planaltinense de Letras para você? Para mim, significa me encontrar, porque Planaltina é uma cidade muito cultural, a gente tem muitos artistas. Só que eu acredito que pela minha timidez, talvez, eu nunca estive num grupo, eu nunca estive com mais gente para discutir esses assuntos, para discutir cultura e pensar projetos. Eu sempre fui muito quietinha, assim, bem no meu lugar. Eu sempre falei muito que eu escrevo porque eu não gosto de falar. Só que é necessário falar, né? Para que a gente se encontre com as pessoas, que a gente compartilhe ideias. Então, estar na Academia de Letras, o convite, antes do convite eu participei do Sarau Labuta, né, que foi no ano passado, e eu acho que pela primeira vez, assim, eu me senti, caramba, uma artista da cidade de Planaltina, então eu me encontrei, e estar com eles, né, pessoas que eu admiro muito, pessoas que trabalham com isso há tanto tempo, que não desistem da escrita, que não desistem da arte, para mim é um grande encontro, onde eu posso falar de todas as minhas ideias e de tentar sair desse meu lugar muito sozinho, né? O escritor, ele é muito solitário. É um trabalho muito solitário escrever. Mas só precisa ser enquanto a gente está aqui no quarto escrevendo. Eu preciso estar em contato com as outras pessoas para que surjam ideias, né? A criatividade vem muito desse olhar para tudo com os outros, com o mundo, com as pessoas, para que a gente possa criar a partir disso. Então, é bem interessante para mim poder estar conectada com mais pessoas que estão pensando arte também, que também vivem disso. É um grande encontro. Que coisa. Então, a gente quer agradecer muito, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando na nossa live de hoje, né? Alguém desejar mandar alguma pergunta para a Letícia, né, para que a gente possa conhecer melhor, né? A ideia é essa mesmo, é a gente conhecer as pessoas que escrevem na nossa cidade, é fazer um encontro de quem a Eliane, a professora Eliane acabou de divulgar aí um livro de uma leitura de uma autora que ela conta a história, e a ideia ela é essa, ela é aproximar, né, os escritores, os poetas, né, os artistas planaltinenses das nossas escolas, levar cultura para os nossos alunos, para a nossa comunidade. A ideia do Vozes da Biblioteca é essa, eu tenho dito, né? Quando a gente começou a pensar o nome, que veio o nome Vozes da Biblioteca, eu disse, é isso, gente. As letras são as vozes que a gente tem na biblioteca, né? Então, o nome não poderia, no meu entendimento, o nome não poderia ser melhor. Então, dizer boa tarde a todos os colegas que sempre estão aqui conosco, né? E os que estão nos visitando hoje, né, pela primeira vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Quiserem colocar suas perguntas aí, a gente vai perguntando para a Letícia. Pode perguntar. Quando eu conversei com você antes,
né? Você me falou que já produziu, já participou de algumas coletâneas, né? De publicações coletivas. Fala um pouco dessas publicações para a gente, fala um pouco dessa coisa também da dificuldade que é divulgar, né, essa produção tão rica, né, que a gente tem, e como a gente também pode contribuir nas bibliotecas das escolas e na biblioteca comunitária para ajudar nesse processo de divulgação do trabalho. Bom, eu demorei muito para ter coragem de mostrar o que eu escrevia para alguém. Demorei muito, assim, muita vergonha, né? E escrever tem esse lugar bem vulnerável, é muita exposição. Então, tinha muita vergonha, às vezes ainda tenho, mas tive que superar, né? E tô sempre superando isso a cada dia. Mas eu comecei um blog em 2016, que foi quando eu decidi, e era uma coisa assim, eu não avisei muitas pessoas que eu estava fazendo isso, eu só queria sentir como era mostrar. E aí eu comecei esse blog em palavras, e fui postando algumas poesias, alguns textos que eu tinha. Em palavras? Em palavras. Blog, em palavras. Tá, eu vou colocar aqui para a galera procurar. Ok. E aí, eu recebi um convite. Foi muito bom, e eu indico isso hoje para as pessoas começarem um blog, mesmo que seja anônimo, porque você percebe que você tem seu público. Alguém vai gostar do que você escreve, e isso te dá muita força para continuar. Então eu recebi um convite de um professor, o professor Gilberto Martins, para participar de uma coletânea de poesias. E eu fui, né? Eu confiei assim nesse trabalho, eu pesquisei, a editora Palavra é Arte, ele sempre faz esse trabalho com poetas do Brasil inteiro, e foi a primeira coletânea que eu participei. Foi muito importante para mim, porque mesmo as pessoas bem próximas, assim, alguns parentes, não sabiam nem que eu escrevia. Então, quando eu tive esse primeiro livro, né, essa primeira coletânea, eu pude mostrar, tinha uma coisa ali palpável para eu entregar para alguém e a pessoa ver que eu escrevia, né, poder conhecer esse trabalho, abriu muitas portas. É muito precioso você sentir, tocar o seu trabalho, assim, aqui fora, né? Não só no computador, não só no seu caderno, e não só para você. E aí eu descobri o mundo dos concursos literários, que é uma coisa que eu também indico para todo mundo, principalmente quem está começando, né? Às vezes a gente precisa de uma validação de que a gente é bom, porque é difícil começar a confiar em si mesmo, o artista tem muito esse lugar da insegurança, às vezes, no começo. E com os concursos literários, eu também, conforme eu ia me classificando, eu fui participando de algumas outras coletâneas. E tudo isso foi importante para eu criar coragem de pegar os meus poemas, juntar, montar um livro e mandar para editoras, para ver o que acontecia. Né? Vamos ver. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver. E eu enviei para algumas, eu pesquisa na internet mesmo, enviei para algumas e tive a sorte de uma editora gostar e falar assim, a gente publica seu livro, que é a editora Viseu. Eu falo muito que eles são muito abertos a escritores novos, então uma editora que de repente vale a pena quem está começando, né, dar uma olhada para ver se identifica. E aí eu publiquei o meu primeiro livro, Subterfúgios, ele tá bem ali, estrategicamente localizado. E é isso. Mais à vista. Não é um pouco mais perto? Este livrinho aqui. Isso. Eu publiquei aí em 2018. Eu comecei o blog em 2016 e tive uma caminhada aí de 2 anos até publicar o livro, né, impresso. Sobre a dificuldade, é bem difícil, né? Eu falo muito que quando eu decidi que eu queria ser escritora criança, todo mundo foi muito a favor. Sim, você é ótima, vai lá, escreve, continua escrevendo, que lindo. E quando eu cheguei ali na adolescência, onde eu precisava decidir o que eu queria fazer da minha vida, aí a conversa já foi um pouco diferente, né? Que era, não, que legal que você escreve, mas isso não dá dinheiro. Não, que é um ótimo hobby, mas vamos ter uma profissão?
Vamos pensar no trabalho, mas o que você vai fazer de verdade, né? Conversa completamente diferente. E é um choque para nós, né? Adolescentes já passam por algumas coisas ali já bem confusas, e quando essa conversa muda, esse discurso muda, a gente se assusta um pouco. E é difícil querer continuar. Mas quando você continua, você até percebe que não é do nada que vem esse discurso, né, dos pais preocupados. Ai, meu Deus, ela não vai ter estabilidade financeira, independência, essas coisas. É difícil, e eu acho que para o livro, né, para a literatura, é uma das artes menos consumidas. E se for poesia, então é menos consumida ainda. Né? As pessoas têm um afastamento da poesia. E eu acho que isso vem também ali da escola e tudo, que parece uma coisa difícil de ser entendida, que precisa de uma grande interpretação, que você só pode escrever se você for muito inspirado, né? Tem aquela coisa dos deuses gregos e das musas. Tem alguns seres humanos escolhidos para serem para terem as inspirações para os poemas. Isso é para poucos, e o resto da humanidade está ali só para ler ou ouvir. Isso cria um afastamento, que é uma coisa que eu não acredito mais. Eu acho que eu tento fazer um caminho de aproximar as pessoas da poesia, e acho que a gente também está vivendo um momento em que isso está mais fácil, assim. Acho que existe um caminho para facilitar isso, de que todo mundo pode ser poeta, de que todo mundo pode se expressar a partir da poesia. Não precisa, não sei se vai publicar um livro ou não, mas todo mundo pode se expressar, todo mundo pode entender isso. Existe um grande reconhecimento das nossas emoções quando a gente lê poesia. E aí não é fácil. A dificuldade é enorme, em todos os sentidos. Ganhar a vida com isso, né? Se a gente pensar assim, não é a coisa mais fácil que você vai fazer, mas assim como qualquer trabalho, nenhum trabalho é simples. Eu acho que a gente cria muito uma ideia de viver uma vida muito cômoda e muito fácil, e todo mundo quer isso para si e quer para o outro que seja muito cômodo e muito fácil. E às vezes o caminho mais fácil parece ser, não sei, passar num concurso, pensando assim na minha experiência, é o que eu mais ouço. Que seria muito mais fácil se você passasse num concurso, mas não necessariamente, né? E existem as dificuldades, tanto de divulgar, quanto de convencer alguém a te ler, né? Uma pessoa nova, eu olho assim para minha vida, uma pessoa que ainda é muito nova, então a gente precisa fazer um caminho e ser reconhecida pelas pessoas, estar nos lugares, estar nos saraus para que as pessoas possam ouvir o que a gente tem a dizer, porque nem sempre vai comprar o nosso livro só porque eu tenho um livro, né? É simples assim, todo mundo vai comprar. Então a gente é um caminho, assim, e vale a pena, apesar de todas as dificuldades. Tem dias que são mais difíceis do que outros, mas a gente segue porque existe toda essa paixão, né? E eu acredito muito em viver uma vida assim apaixonada por alguma coisa. A gente fala bem próximo do que a gente fala da educação, né? Apesar de trabalharmos na educação também pela nossa profissão, né? Nós da rede pública, todos, maioria de nós concursados, tem aí a sonhada estabilidade funcional, né? Mas educar é acreditar todo dia que é possível transformar alguma coisa, é possível, né? Assim, e aí você disse no início da sua fala, né, que sua primeira escrita, né, foi na escola, em homenagem ao aniversário de Planaltina, né? Então, assim, fala um pouco mais dessa relação, assim, da educação com esse mundo da escrita, né? E, assim, diz para a gente também como as pessoas podem ter acesso ao seu livro, como a gente faz para ter acesso ao seu livro, onde a gente pode adquirir, né? Se é direto com você, se é direto na editora, se é em algum site de venda, se está nas livrarias do mercado, né, comum de livros, né? Bom, o livro tem muitas possibilidades. Acho que
tudo isso aí que você falou é possível. Eu tenho os livros, então dá para comprar diretamente comigo, né? E a gente faz uma dedicatória, dá um autógrafo, tem coisas assim, especiais. Mas também é possível comprar no site da editora e também é possível em algumas livrarias. Tem ele tanto impresso quanto ele digital. Né? A pessoa que você quer ler ali mais rápido, tem em todos os sites das livrarias, você consegue encontrar, Subterfúgios, o nome do livro. Bem facinho, tranquilo, mas também pode me mandar uma mensagem que aí eu envio o livro. Eu gosto muito dessa conexão, assim, de poder saber quem está comprando, né? Acho que pra gente que, assim, tá começando, é muito legal. A parte positiva de você ser uma pessoa começando é que você consegue se conectar profundamente, se as duas pessoas quiserem, né? Se o grupo quiser, com quem está comprando o seu livro. Porque, às vezes, um escritor super famoso não tem como ter noção de cada uma das pessoas que estão lendo ele. Mas eu ainda posso fazer isso, então eu acho muito legal que a gente possa conversar e depois você me manda uma mensagem e me diz o que foi bom, o que foi ruim, se eu já mudei alguma coisa, se eu ainda penso assim, por exemplo. Então, eu gosto muito dessa conexão. Então, comprando comigo, a gente tem essa porta, assim, que se abre, né? Ou mesmo que não, pode me mandar uma mensagem. E pensando na educação, eu tenho uma relação muito legal. Eu participei de uma palestra na Escola 6, aqui de Planaltina, e que eu contei essa história, né? E, na verdade, eu nunca tinha me dado muito conta da dimensão disso, de que na escola eu escrevi meu primeiro poema, e foi o lugar onde eu fui elogiada e eu pensei, uau, é isso que eu vou fazer da minha vida. Mas eu dou muito valor a isso. E como pedagoga, eu tive a oportunidade no ano passado de ser professora, né? De estar em sala de aula. E aí eu tive um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o quão poderoso isso é. Porque eu sempre acreditei muito, eu sempre fui aquela aluna quieta, que gostava de aprender, e muito calada, e eu acho que isso me trouxe para a literatura. Porque lendo era só eu comigo mesmo, então era seguro, não precisava falar com ninguém. E conseguia viajar para outros mundos, né? Então eu me via assim apaixonada. Como filha mais velha, como neta mais velha, eu estava a maior parte do meu tempo assim sozinha, não tinha ninguém da minha idade para brincar. Então a literatura foi o meu brinquedo, o livro era o meu brinquedo e eu fiquei ali com isso. E a escola eu adorava, sempre gostei, sempre achei um mundo de possibilidades e desde pequenininha eu falava que queria ser professora. Quando eu cresci eu quis mudar, mas não teve jeito. Eu senti, não teve como, eu fui fazer o curso e tentei o máximo que eu pude, porque olha, eu tentei muito, não estar na sala de aula. Criei, lutei comigo mesma e eu comecei um trabalho, sem perceber, eu comecei um trabalho de oficina de poesia e incentivo à leitura com crianças. Era um momento que eu estava assim bem livre na minha vida, eu estava sem trabalhar, estava só estudando, então eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu tive essa ideia de criar uma oficina de poesia, de ensinar crianças a escrever poesia. Criei meu método, imaginei na minha cabeça como que eu escrevo poesia, a partir de onde que eu escrevo, para eu poder passar isso. E sem querer, sem perceber, lá estava eu, numa sala de aula, nas escolas públicas aqui de Planaltina, dando aula. Eu criei que eu não estava sendo uma professora, né? Para mim, eu falava, não, mas não é isso, é outra coisa, é criatividade, eu tô livre. Mas eu me vi sendo professora. E estar nesse lugar foi essencial para a professora que eu sou hoje, né? Eu não estou em sala de aula, mas eu estou sempre pensando nisso. E foi muito importante, porque eu consegui trazer um olhar assim, poético para todas as minhas aulas. Eu ensinando oficina de poesia, eu tento usar o teatro e a escrita. Então, primeiro, porque eu acho que pra gente escrever poesia, né, a gente precisa estar sentindo. É muito difícil escrever poesia sentindo nada. Só olhar aqui para fora, eu sentindo alguma coisa. Esse objeto precisa me
trazer um sentimento. Então eu começo trabalhando o sentimento. E aí eu utilizo o teatro para isso, e depois a gente parte para o teatro, mas com o sentimento em que fazia para os meus alunos, né? De conseguir inspirá-los em cada uma das coisas. Claro que não fica todo mundo inspirado o tempo inteiro com tudo que eu estou dizendo, né? A gente não tem esse alcance perfeito, a poesia também não tem. Mas a gente conseguir trazer sentimento para cada uma das coisas que a gente está sentindo. Então, eu trabalhava com a pedagogia num conceito pós-construtivista, o que já me ajudava, né, o que já abria muita porta para mim, porque a gente vem desse lugar da pergunta, de construir o conhecimento com o aluno, com o que ele já tem, com as experiências que ele já tem, e isso para mim é muito poético. Então eu me divertia dando aula, e eu conseguia lembrar dessas professoras que eu tive lá na infância, alguns também na faculdade, mas as professoras lá na infância que eu sentia assim que elas eram muito felizes ensinando. E quando eu ouvi, né, de um aluno meu que ele me falou exatamente isso: professora, parece que você tem felicidade em ensinar. Para mim foi tudo. Eu falei, caramba, então tô fazendo o que eu acredito. Então acho que tem tudo a ver. A educação e a escrita, a gente conseguir trazer isso. E como escritora foi o lugar onde eu fui mais reconhecida. Então foi muito poderoso estar numa sala de aula e dizer para eles ali no primeiro dia que eu era escritora, que eu tinha um livro, e aí eu levei todas as coletâneas que eu já participei, levei Subterfúgios, que não é um livro infantil, né? Não é um livro para criança, mas eles queriam saber. Então tem um interesse. E aí eu sempre penso que na infância a gente dá muito incentivo à leitura, tem muito livro, tem muito tudo. E como que isso se perde, né? Porque aí nem todo adolescente, nem todo adulto lê. Então, onde foi que isso se perdeu? E eu acho que uma maneira da gente fazer isso, é por isso que eu apoio muito e sempre participo quando eu posso, né, quando eu sou convidada, desses projetos que trazem o escritor para perto. Porque eu vi alunos meus que as pessoas falavam, sabe? Eu tinha alguns alunos bem difíceis mesmo, mas que as pessoas falavam tanto que eles eram difíceis que se eu tivesse acreditado só nisso, se eu já fosse, esse aqui é difícil, deixa eu focar nesse outro que tá ali, que já tá fazendo, que tá obedecendo, né? Eu não conseguiria chegar nas histórias que esses me contariam. Eu tenho muitas historinhas, porque a gente inspira, né? Então faz muita diferença. O professor tem que estar nesse lugar de ser uma inspiração, de saber que ele é uma inspiração. E eles criavam histórias, eles queriam ser escritores, porque eu era. E eu era escritora e também era professora. Então, com seu exemplo, você ensina que você não precisa escolher ser uma coisa só. Que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. De ter que escolher uma coisa só para a vida e é só isso. A gente pode ser várias coisas. Então, eu estava ali tanto na escrita quanto na educação. Eu estava muito feliz em estar nesses dois espaços, em ocupar esses dois lugares. E eles, sem que eu pedisse, eles queriam usar um tempo livre, às vezes, para criar uma história, para me presentear, porque eles também queriam ser escritores como professora. Então, existe muito poder, eu gosto muito dessa relação. Eu não consigo separar. Acho que não existe separação dessas duas coisas, e acho que não é à toa que a gente aprende a escrever na escola, né? Tem várias problemáticas também em relação à escola e à criatividade, né, que a gente também pode pensar, que eu falo muito nos meus cursos de escrita com adultos, que eu acho que a gente perde um pouco desse espaço de criatividade em algum momento ali na escola, mas não é à toa que é lá que a gente aprende a escrever, é lá que esse mundo se abre, e se a gente conseguir, com exemplo mesmo, porque a gente fala o tempo inteiro, né, que escrever é importante, que ler é importante, literatura é importante, tem que ler livro, tem a hora do livro, compra um livro para criança, tudo isso a gente fala muito. Às vezes o que falta é, se o professor não está nesse lugar tão inspirado em simplesmente ser professor, mas fazer esses convites para que escritores, e aí por isso que é tão legal a gente fazendo isso aqui em Planaltina, mesmo que seja ao vivo,
mesmo que eu não tenho crianças assistindo, mas às vezes quem precisa ouvir isso mesmo são os adultos, né? Para que a gente abra espaço que eles consigam levar isso para as crianças. Esse convite de trazer um escritor que é aqui da cidade, tipo, caramba, em Planaltina tem escritor. Esse livro aqui que eu tô lendo na escola, caracas, foi alguém daqui que escreveu, então eu também posso. Porque a gente não sonha com o que a gente não conhece. Então, talvez aquela criança nunca iria sonhar em ser um escritor, porque parece algo distante, difícil, e às vezes conhecendo, ou tendo um elogio, escrevendo uma coisa e sendo elogiado por aquilo, mesmo que não seja perfeito, porque eu até tentei achar meu poema de Planaltina, mas ainda não encontrei. Eu imagino que ele não era tão bom assim, entendeu? Umas rimas mais pobrezinhas, eu era criança, mas a partir desse elogio eu criei um mundo inteiro na minha cabeça. Então é poderoso estar nesse lugar de ser um professor e de estar em contato com tantas crianças e poder inspirá-los. Nossa, falei demais. Eu adoro, eu adoro esse assunto. Ah, mas o espaço aqui é para vocês falarem. Eu sou uma mera ouvinte, né? Eu sou uma mera ouvinte e de vez em quando com os meus pitacos, como diz lá na minha terra, né? Dou os meus pitacos. Mas o espaço aqui é para a gente ouvir mesmo e a nossa comunidade conhecer as pessoas, né? Uma das ideias, quando nós pensamos essa coisa mesmo do contato, né? Primeiro a gente pensava em esse ano abrir um espaço na biblioteca, que é a nossa ideal quando a biblioteca reabrir, que é o espaço específico para os escritores da nossa cidade, né? Vamos ter uma estante separada, em destaque na biblioteca de Planaltina para os escritores planaltinenses, né? Nossa ideia primeira era essa, né? E aí a gente já pensava assim, não, vamos ver como a gente faz para trazer escritores para conversar e as pessoas verem que o livro daquela pessoa está aqui disponível na biblioteca, tal, essa relação mesmo, né? Acho que quando eu estava atuando em escola, eu gostava muito, não sou sou professora de geografia das séries finais, mas eu sempre gostei muito de estar envolvido com os colegas que destrinchavam mais esses assuntos, né, que tinha essa coisa do contato maior, né? Quando eu estava em direção de escola, aí sim a gente tentava levar autores para esse contato com as crianças, porque você falou uma coisa importante, né, Letícia? Esse contato, né? Planaltina é uma cidade ainda, que a gente pode dizer, ainda periférica, né? A gente tem comunidades de baixa renda, setores na cidade de baixa renda, onde boa parte das nossas escolas estão situadas, né? E essa coisa do sonho, do que é o sonho e do que são as realidades, e muitas coisas, às vezes, são muito distantes das crianças, né? Às vezes, como você falou, essa coisa de, eu não vou ser escritor porque isso não é para mim, porque eu estou distante dessa realidade. Eu não vou ser atriz ou ator porque estou distante dessa realidade, né? Essa relação do sonho, né, do que é possível e do que a realidade de muitas pessoas imaginam ser a realidade que suprime, né, que sufoca esses sonhos, né? Isso é uma realidade que a gente presencia muito nas nossas escolas, né? Assim, você falou um pouco disso, mas assim, como você vê na literatura um espaço para a gente superar essa barreira, vamos assim dizer, entre o que é o sonho das pessoas, do que elas podem ou não podem ser, e o que é essa dura realidade que muitas vezes é imposta, né? Você mesmo falou, né? Muitas vezes tá aí quando é criança tudo é lindo, tudo é perfeito, você pode. Quando começa a crescer, será que é isso mesmo? Vamos começar a chamar para a realidade, né? Como você vê que a gente pode ir quebrando essas barreiras na nossa cultura, na verdade, né, de sociedade. De parar de achar que só quem pode, que existe coisas que são para alguns e existe coisas que não é para a realidade de outros. Sim. A gente faz essa separação, né? Tem uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, que é a gente ouve tanto isso, né, a partir de uma certa idade,
A gente ouve tanto que não, ser artista não pode, não, músico, não, escritor, para, sério, tanto que chega que ninguém mais precisa dizer isso pra gente, que a gente já diz pra gente mesmo. Então, isso passa, né? Parece eu não sei de onde vem, mas de uma hora para outra parece que se instala assim na nossa pele e tá na ponta da língua. E aí, às vezes você desiste de um sonho e esse é justamente a desculpa, né? A justificativa que você vai usar, que é não, mas era só uma coisa que eu gostava de fazer quando eu era criança. Nada a ver, não é isso que eu queria fazer mesmo. Eu gosto da minha vida que eu tenho hoje, esse tipo de coisa. E eu acho que a criatividade tem muito a ver com ser quem a gente é. E aí isso serve para tudo, para todas as profissões. Que se eu tô fazendo o que eu gosto, esse assunto às vezes é meio polêmico, fazer o que ama ou não, mas quando a gente tá fazendo ali o que a gente gosta, o que é bom pra gente, a gente tá sendo muito a gente mesmo. Então, primeiro que isso é fundamental, seria fundamental pra gente viver num mundo melhor. Estaria todo mundo mais feliz, sabe? Uma harmonia, as pessoas fazendo o que elas gostam. E tem gente que gosta de fazer tudo quanto é coisa. Isso não é só para artista. Criatividade não tem a ver só com ser artista. Não é um dom, não é o cara que é músico que é artista. Todos nós, né? Todos nós somos criativos. Estamos criando coisas. Um chefe de cozinha que cria sua própria receita, criatividade. Um cara que trabalha com anúncios e cria aquela propaganda, criatividade. Então não tem só a ver com ser artista, músico, escritor, pintor. Tem a ver com tudo. E a gente cria uma... E aí vem a problematização da escola, né? Que é a gente... Que comentário mais lindo. Eu quero conhecer a sua filha. Por favor. Vem a problematização. E a gente vem ali na criança, né? Fazendo aquele desenho, ai, que lindo, criando um texto, ai, que lindo. E aí, numa certa série, que pela minha experiência, eu trabalhei com o terceiro ano. E aí, no terceiro ano, parece que é o momento de fazer esse corte, assim, não tenho certeza, não fiz uma pesquisa profunda, mas eu vejo muitos professores dizendo que o terceiro ano é sempre o ano mais difícil, e talvez seja por isso. Eles chegam ali numa idade em que você já pode falar certas verdades, apresentar um tipo de realidade, e isso mexe com eles, com certeza. Eu via isso pelos meus, né? Mas não vamos entrar muito nisso, porque eu não tenho certeza do que eu tô falando, é só uma ideia. Mas a gente vai separando a criatividade, a gente cria mundos separados, onde eu ser criativo, eu fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo, ser quem eu sou, é possível em alguns lugares, e às vezes possível só, sei lá, no meu quarto, na minha casa, só pra mim. Eu escrevo por hobby, mas ninguém lê o que eu escrevo. Eu toco um pouco de violão, mas nunca toquei pra ninguém. A gente vai afunilando, assim. E é interessante, às vezes, pro sistema, digamos assim, que seja dessa maneira. Porque a partir de uma certa idade, a gente quer... alguém, eles, não sei quem são eles querem que a gente se torne como se fosse assim apenas mão de obra. Então eu quero tornar esse aluno que está ali na escola e passou a vida inteira sentado, ouvindo, aprendendo apenas ouvindo, que ele vai para um trabalho que ele também vai ter um chefe, que ele vai ficar ali só aprendendo, só ouvindo, só recebendo, como se não tivesse nada mais para oferecer. E a gente cria uma ideia de que errar é errado, não pode errar. A gente cria a ideia de uma nota 10, então quem tira menos de 10 já não é tão perfeito, já não é tão bom. Só que é nesse momento, né, que a gente consegue separar. Então tem os que até podem se dar bem, que vão se adaptar a isso, que talvez queiram, né, vão se adaptando tanto que acham que querem isso. E eu acho que pode existir criatividade por esse caminho, mas existem aqueles que não vão se adaptar, que vão sofrer com não poder errar, porque a gente cria uma escola onde só um tipo de inteligência é possível. E aí isso separa.
Então, ali eu crio. Existe a realidade, existe o sonho. Existe a verdade, existe a criatividade. Você pode ter um hobby aqui no mundo do sonho, mas no mundo da realidade, você vai ter uma profissão de verdade, né? Por favor, vamos fazer uma faculdade, vamos passar um concurso, coisas desse tipo. A gente cria essa separação. E é interessante para muita gente que seja assim. E aí, a gente acredita nisso. De tanta gente ouvir, a gente vai ali sendo quase que doutrinado que só existe esse tipo de caminho, esse é o único caminho que existe, que a gente consegue separar a realidade do sonho. Eu acho que uma maneira da gente conseguir voltar a isso, porque tem gente que consegue, né? E o que será que diferencia? Tem gente que consegue viver de arte, por exemplo. E não tô falando só em relação a ser bem sucedido ou não, que a gente nem precisa entrar nisso, mas tem gente que vive disso e que é feliz com isso. Então, o que diferencia essas pessoas das outras? E eu acho que vem desse acreditar, de ter alguém que acredite. Todo mundo tem seu público. Se você tem vontade de escrever, tem alguém esperando para te ler. E eu preciso que você faça isso, por favor. Às vezes, tudo que eu preciso ouvir em algum momento da minha vida é o que você, a partir da sua experiência, pelo seu jeito de escrever, por exemplo, eu vou ler o que você escreveu e aquilo me salva, porque a literatura, né, a poesia, a escrita salva. Eu acredito nisso como ferramenta, a escrita. E aí a leitura para quem vai ler o que essa pessoa escreveu. Então, acho que a gente consegue, a partir de uma aceitação da criatividade na realidade, conseguir ensinar, conseguir mostrar que o sonho é possível, sim, na realidade. O sonho não precisa ser, assim, só mental. Eu não preciso viver o meu sonho só na minha cabeça, enquanto eu pego um ônibus voltando do trabalho, pensando como a minha vida seria melhor se eu pudesse ser um pouco mais criativo, um pouco mais solto, um pouco mais... Se eu pudesse ouvir um pouco mais a minha criança interior, se eu pudesse fazer mais as coisas que eu fazia quando eu era criança. Então, acho que a gente tem... e eu tento fazer esse trabalho, a gente tem a possibilidade de fazer um caminho de volta para essa criatividade, e eu faço isso nas minhas oficinas através da escrita, mas existem muitos caminhos, da gente trazer de volta adultos que estejam em contato com essa criança interior, porque um adulto que acredita que pode ser criativo, que pode ser criança, sabe, que pode brincar, que pode ter um tempo sem fazer nada. Nesse momento eu não vou fazer nada, eu vou só contemplar a vida, vou deixar o tempo passar. O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Hoje eu vou tentar, sei lá, uma vez por semana eu vou tentar fazer uma coisa que eu gostava de fazer. Se a gente conseguir fazer esse processo com os adultos, de trazer eles de volta para o sonho, e aí quando a gente fala assim, um sonho, não preciso que aquela criança que sonhava em ser cantor e hoje é técnico administrativo, ela não precisa ser um cantor famoso para trazer isso de volta, mas ela pode voltar a cantar, pode botar um karaokê em casa e se sentir mais conectado com aquilo. Se a gente tiver adultos que acreditem mais nos seus sonhos, que estejam mais em contato, que tragam isso para sua criatividade no dia a dia, não precisa você ser super famoso, reconhecido, mas que você esteja em contato com esse outro você, porque a gente não precisa ser uma coisa só. Se a gente consegue fazer isso, e se tornando isso, a gente consegue ter coragem de passar isso para as crianças. Que aí eu lembrei até da história que a gente começou aqui, né? Que é o gigante, que era o medo. Se a gente perdesse um pouco desse medo, é tanto medo de não dar certo, é tanto medo de não conseguir se sustentar, é tanto medo de... Eu nem sei de que tem tanto medo, mas eu acho que também de se expor e de estar vulnerável, porque toda arte, toda criatividade tem muito a ver com a gente, e às vezes isso também impede a gente de ter essa coragem de se expor, de falar, de escrever, de mostrar o que a gente está criando, o que a gente está pensando. Mas se a gente conseguir fazer isso com os adultos, esses adultos com certeza seriam pessoas que tentariam mostrar esse mesmo caminho para essas crianças. E aí eu não estaria passando só medo, eu estaria passando possibilidade. Ó, sonho também é possível. Você não precisa escolher uma coisa só. Eu não preciso, porque eu acho que a gente descobre isso sozinho, sabe? Essa coisa toda do... Ai, o dinheiro e o trabalho e a sua vida, como que vai ser, a estabilidade.
a gente descobre isso sozinho. E muito do medo que a gente cria lá, adolescente, nas primeiras vezes que a gente vai ouvindo isso. Porque você já me mostra, por exemplo, assim, a família, né, já mostra que, olha, acho que não vai dar. E aí, dali, parte o medo. Às vezes, sem tanto medo, a gente conseguiria ir mais atrás desse sonho. E descobrir caminhos, descobrir outras formas de fazer o que a gente quer fazer. Porque a verdade vem, né? Essa verdade vai chegar para todos nós. E se for difícil mesmo, a gente vai descobrir sozinho. Então, é muito interessante ter uma rede de apoio desses adultos que também se dispõem a ser criativos, que também se dispõem a ter coragem de se expor e ser vulnerável. A gente cria esse espaço para essas crianças. A gente não precisa deixar lá e ver o que elas fazem. Vamos ver se elas fazem um caminho diferente. Acho que tem a ver com a gente também. Mostrar que isso é possível, e eu acho que faço isso, tento fazer isso, né? Não é uma coisa mais fácil do mundo, mas tento fazer isso, de estar vulnerável, de mostrar que é possível, de não desistir, mesmo quando dá vontade de desistir, porque sim, às vezes existe vontade de desistir, não é muito fácil. Mas com a nossa própria vida, eu acredito na criatividade, eu acredito que ser criativa é ser quem eu sou. Então eu vou mostrando isso para as minhas crianças, para as minhas pessoas ao meu redor. Acho que é isso. Bom, acho que, na verdade, a Elbia caiu. Acho que ela não está mais conosco. Mas, enfim, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta. De fato, a Elbia, a internet dela caiu. Mas eu estou aqui, então a gente pode continuar. Deixa eu ver perguntas. Boa. Posso. Então, eu imagino que de qualquer maneira a gente está quase no fim. Eu vou ver se ela consegue voltar. E por enquanto eu vou falar um poema meu para vocês. Faz sentido, né? Eu já nem estava lembrando disso. Esse poema que eu vou ler é chamado Sobrevivente. Eu não sou a dor do que eu vivi. Eu não sou a tensão de ter segurado a respiração nos lugares onde não podia ser. Eu não sou o meu passado, os pedaços no chão. Não sou as partes que tentei colar de volta. Não sou o que restou de mim. Não. Eu não sou mais do que o seu olho vê. Eu estou aqui, eu vim, não porque sobrevivi. Eu não sinto que perdi. Eu não sou as lágrimas penduradas, congeladas, pesando nos olhos. Eu sou alguém no caminho do sol, procurando calor. E você pode ficar, se quiser, para me assistir descongelar. Esse Letícia, é um poema... Oi. Eu voltei. Olha, voltou. Que bom. E eu tentando falar com você, achei que minha internet tinha derrubado a live. Aparentemente, continua aqui. Tudo certo. Então eu quero agradecer você por ter segurado a live sozinha, viu? Que não precisa de nenhum de nós, basta a gente colocar o nosso convidado no ar. Você já leu quantos poemas para nós que eu perdi? Sim. Eu li só um. Só li um poema até agora. Eu pensei, eu não sei se a gente já está finalizando, como é que tá aí? Aí nós temos ainda uns minutinhos. Eu queria que você fizesse aí, escolhesse pelo menos mais um para ler para gente. Tá. Não sei quantos você separou. Como a gente estava falando bastante... A gente está em aberto aí. O tempo que der, a gente vai lendo. Como a gente está falando muito, né, da educação e essa relação com a criança, tanto a nossa criança interior quanto essa criança que está ali ao nosso redor, eu tenho um trabalho bem legal, que mexe muito comigo,
foi um projeto de uma criança de 7 anos, a Liz. No ano passado, ela imaginou uma história. Ela é musicista, violonista, e ela imaginou uma história que, a partir dela, ela criaria a música que ela estava fazendo, né? Ela estava compondo. E a partir dessa história, os pais tiveram uma ideia de criar a história mesmo, de criar um livro com essa história que ela criou. E aí eu, com o meu parceiro, João Vitor, né, ilustrador, a gente criou uma história infantil com essa ideia dela. Eu adaptei o texto, ele fez as ilustrações e a gente criou um livro, né? Deu vida a um livro, uma história ali de uma criança. E desde então tenho pensado muito, e também acho que, claro, por ter sido professora e estado ali com os meus alunos, criado esse mundo do livro infantil. E aí eu quero deixar essa dica, que a gente está vivendo esse momento que é tão difícil, da gente ler mais livros infantis. Isso desperta o nosso olhar, desperta a nossa sensibilidade, né? A gente fica mais conectado e dá um pouquinho de espaço para a nossa criança interior, que não precisa viver só do jornal, sabe? Sabe, adultos que estão ouvindo a gente. A gente não precisa viver só de jornal, só de notícia ruim, só de Facebook. Se dê um momento para ler uma história infantil e se conectar com outras coisas, né? Com outro tipo de energia, que a gente está vivendo um momento não muito fácil. E aí, eu acho que pra gente finalizar, eu vou ler uma história-poema que foi imaginado para ser infantil e é inédito. Eu nunca li para ninguém. E vou ler agora, pode ser? Então, tá bom. Pode, deve. Então vamos lá. O nome dessa história é Como as Sementes se Tornam Árvores. Ou desse poema, a gente não sabe ainda. Uma semente dorme na terra. Quentinha, quietinha dorme. No seu corpo pequenino, sente a vida surgindo, antes que uma árvore se torne. Em seu sono, sonha em ser grande, crescer e crescer até ficar enorme. Um dia, assim sem aviso, acorda sentindo um tremor. Começa a se mover devagarinho, sente a certeza fugindo, aquilo muda o seu humor. Inquieta, já não sonha, e até quer se arrepender. Não sabe ainda que crescer leva tempo e o que for. Pequena já não é. Seus olhos curiosidade de movimento é evolução. E que dançando com o vento, guiada pelo que tem dentro, o seu sonho terá realização. Tudo demora e até dá preguiça. Para virar árvore, a semente é puxada por todos os lados. Dói, dói e a dor atiça, enquanto os dias seguem nublados. A semente aprende que não pode crescer sozinha. Sol e chuva dão uma forcinha, mesmo quando parecem não ter ajudado. Os dias passam e ela não para. Quem olha não vê, mas seu movimento continua. Todo dia se move no seu tempo, seu corpo muda, se sente nua. É presenteada com folhas e flores. Dos seus braços nascem cores, numa dança só sua. Sobe, sobe para alcançar o céu, e desce, desce para fortalecer suas raízes. Não compete, não tem fim, não tem regra, não tem certo, sua brincadeira não tem juízes. Olhe o mundo ao seu redor, dos seus olhos, todos parecem felizes. Um dia desperta com o sol batendo, bem mais quente do que antes. A sementinha cresceu em proporções estonteantes. Sorri contente, perseverante, vai continuar seu caminho. O céu agora é seu amante, não teme mais a mudança, ser feliz a consome. Quando pensa no seu sonho e na sua história, todo o seu medo some. Essa semente já pode mudar de nome. É uma árvore que dança, corre, brinca e ri, que nem criança. Sabe cuidar de si, tem confiança. Nada agora derruba, para os dias difíceis ela se balança. Ser pequenina é só uma lembrança, e o que quiser ela agora alcança.
É isso. Esse é um poema, uma história, talvez venha a ser uma história infantil. E eu criei agora, né, durante esse momento de isolamento, de pandemia, que é tão difícil pra gente, mas eu acho que isso traz, assim, e trouxe pra mim essa delicadeza de cada momento, esse olhar, essa poesia, essa coisa infantil, assim, que tudo, assim, que a vida pode ser boa ainda, sabe? A gente tem nossos momentos, a gente pode se conectar com esse tipo de coisa, com a nossa criança interior. Gente do céu. Olha, a gente tem dito aqui, né, como o tempo passa rápido quando a gente está conversando com essa suavidade, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, né? Desse aí o tchau. E assim, vamos marcar momentos outros para que a gente possa conectar essa grande artista, essa grande poetisa com a nossa comunidade escolar, porque a gente precisa. Sim. Então, quero agradecer todo mundo que assistiu. Consegui ler alguns comentários e depois vou ler o resto. Foi muito legal para mim, eu estou me sentindo muito bem, né? Eu termino essa live muito, muito feliz. Então, agradeço. Muito obrigada, Elba, pelo convite, por abrir esse espaço, né? Que é tão importante para gente de Planaltina, para gente que é da cultura, e poder trazer alguma mensagem num momento que não está tão agradável, mas que a gente ainda consegue se conectar com as pessoas de maneiras diferentes, né? Abrindo esse espaço. Talvez a gente não tivesse esse espaço aqui hoje, com uma vida normal. Então, eu agradeço muito, termino muito grata. E a mensagem que eu sempre deixo é que a gente se conecte. Então, sabe, conversem comigo, vamos falar disso, vamos conversar mais sobre isso. E vamos nos conectar com essa nossa criatividade, né? Ser criativo tem tudo a ver com ser a gente mesmo. E ser artista é para todo mundo, né? A gente está sempre criando. Então a gente tem muito o que conversar, assim. É isso. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia. Obrigada a todos e todas que ficaram aqui acompanhando, né? Obrigada de novo, Letícia, por ter segurado a live sem mim, né? Eu caí, né? Saí sem querer, mas que bom que vocês ficaram aí batendo um papo, né? Que bom que deu certo. Fiquei muito feliz de poder recebê-la aqui. Com certeza nós vamos nos encontrar muito nas escolas de Planaltina, na cultura, né? E a todas e todos, muitíssimo obrigada. Amanhã, né, nós vamos encerrar a semana de lives, né? Vamos receber a professora Olgami, decana de extensão da UNB, e na próxima quarta, dia 26, para encerrar o mês de agosto, nós vamos receber Preto Rezende, né, um ícone da nossa cidade, né, da cultura da nossa cidade, da produção cultural em nossa cidade. Grande abraço. Tchau, galera. Tchau, gente. Obrigada.